Existe uma profecia nas Escrituras que permaneceu escondida por mais de 2000 anos. Não porque foi perdida, mas porque Deus escolheu revelar seu verdadeiro significado apenas nestes dias finais. Uma revelação tão poderosa que mudará completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos. Você está preparado para descobrir a verdade que esteve diante de seus olhos este tempo todo, mas que poucos conseguiram enxergar? Então respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não pode mais ser ignorado. Tudo começou há exatos 1892 anos, quando um escriba judeu chamado Baruch ben Neriah, discípulo do profeta Jeremias, recebeu uma visão extraordinária. Nas ruínas fumegantes de Jerusalém, enquanto contemplava a destruição do Templo de Salomão, algo impossível aconteceu. Uma luz dourada desceu do céu e uma voz como trovão ecoou em seu espírito. Escreve o que vês, pois esta visão é para o tempo do fim, quando os filhos dos homens pensarão que conhecem todos os mistérios, mas estarão cegos para a maior revelação de todas. Baruch correu para sua tenda, pegou pergaminho e tinta e começou a escrever furiosamente palavras que nem ele mesmo compreendia completamente. O que Baruch escreveu naquele dia se tornou um dos textos mais controversos e censurados da história. Não estava nos rolos encontrados em Qumran, não foi incluído no cânon das Escrituras. Durante séculos, apenas pequenos fragmentos circularam em comunidades secretas de estudiosos que temiam revelar seu conteúdo ao mundo. Por quê? Porque esta profecia não falava apenas do futuro distante, mas descrevia com precisão assombrosa eventos que começariam a se manifestar exatamente nos dias em que você e eu estamos vivendo. Cada palavra, cada símbolo, cada número profético se alinha perfeitamente com acontecimentos que estão se desdobrando diante de nossos olhos neste exato momento. A profecia começa com uma declaração perturbadora. Nos últimos dias, quando os homens caminharem com olhos fixos em pequenas telas luminosas e as palavras voarem pelo ar sem pássaros que as carreguem, quando o conhecimento se multiplicar como a areia do mar, mas a sabedoria se tornar rara como pérolas no deserto, então sabereis que o tempo da grande revelação chegou. Você percebe a precisão sobrenatural desta descrição? Baruch estava vendo nossa era digital, nossos smartphones, nossa internet, nossa explosão de informação, combinada com a crescente falta de discernimento espiritual. Mas isso é apenas o início da revelação. O texto continua com detalhes que fazem o sangue gelar. E haverá sinais no céu que os sábios não conseguirão explicar, e a terra tremerá com frequência crescente, e as águas dos mares se levantarão em lugares inesperados, e doenças desconhecidas se espalharão rapidamente por toda a terra, fazendo os poderosos se esconderem em suas fortalezas. Cada uma dessas descrições encontra paralelos exatos em eventos recentes que abalaram nossa civilização. Fenômenos atmosféricos inexplicáveis registrados por agências espaciais, o aumento dramático da atividade sísmica global, tsunamis em regiões antes consideradas seguras, pandemias que transformaram o mundo em questão de meses, e sim, líderes mundiais literalmente se isolando em bunkers e residências fortificadas. Mas aqui está o aspecto mais arrepiante da profecia de Baruch. Ela não apenas prevê estes eventos, mas revela o propósito divino por trás deles. Segundo o texto, cada acontecimento perturbador que presenciamos não é um sinal de caos aleatório, mas parte de um plano meticulosamente orquestrado para preparar a humanidade para algo que está prestes a ser revelado. Deus está usando estes eventos como um grande despertar espiritual, forçando-nos a levantar os olhos das distrações mundanas e buscar respostas nas dimensões eternas. É como se o Criador estivesse balançando suavemente a humanidade, sussurrando:
Acordem, filhos. O que vocês pensavam que sabiam sobre realidade está prestes a ser expandido de forma inimaginável. O documento de Baruch descreve então uma sequência específica de eventos que precederão a grande revelação final. Primeiro, viria um período de confusão global, onde as pessoas perderiam a capacidade de distinguir verdade de mentira, realidade de ilusão. Depois, surgiriam falsos profetas e líderes espirituais oferecendo soluções fáceis para problemas complexos, ganhando seguidores através de sinais e prodígios enganosos. Em seguida, haveria um tempo de grande divisão, onde famílias se separariam por causa de crenças diferentes. Nações se voltariam umas contra as outras e mesmo dentro das comunidades religiosas haveria cisões profundas. Você reconhece estes padrões no mundo atual? A polarização extrema, as teorias conspiratórias, os líderes carismáticos prometendo salvação através de metodologias duvidosas, as famílias destruídas por divergências ideológicas, as guerras e tensões internacionais crescentes, as divisões denominacionais dentro do próprio cristianismo. Mas a profecia de Baruch não para por aí. Na verdade, a parte mais extraordinária ainda estava por vir. Após descrever este período de turbulência global, o texto revela algo que mudará sua perspectiva sobre tudo o que está acontecendo. E quando estas coisas chegarem ao seu auge, quando parecer que toda esperança se perdeu, quando os justos clamarem, "Até quando, Senhor?", então o próprio Deus rasgará o véu entre os mundos e mostrará à humanidade uma realidade que esteve sempre presente, mas invisível aos olhos carnais. Esta não é uma linguagem figurativa ou simbólica. Baruch está descrevendo literalmente um evento onde a barreira entre dimensões será removida, permitindo que vejamos aspectos da criação que sempre existiram, mas permaneciam ocultos à percepção humana limitada. O que torna esta revelação ainda mais impressionante é como o texto descreve exatamente como isso acontecerá. Segundo Baruch, a revelação não virá através de um líder religioso, nem através de instituições estabelecidas, nem mesmo através de eventos sobrenaturais óbvios que todos possam testemunhar simultaneamente. Em vez disso, Deus escolheu um método muito mais sutil e poderoso. A revelação virá como aurora, gradualmente, começando com poucos que têm olhos para ver e se espalhará como fogo na palha seca, de coração para coração, de espírito para espírito, até que toda a carne veja a glória do Senhor. É um despertar orgânico, uma expansão de consciência que começa com indivíduos sensíveis e se propaga através de conexões autênticas, não através de propaganda ou coerção. Você já sentiu isso acontecendo? Já percebeu como certas pessoas ao seu redor parecem estar despertando para realidades mais profundas, fazendo perguntas que nunca fizeram antes, buscando significado além das satisfações superficiais que antes bastavam? Já notou como conversas espontâneas sobre propósito de vida, espiritualidade e mistérios da existência estão se tornando mais comuns, mesmo entre pessoas que antes evitavam estes tópicos? Isso não é coincidência. É o cumprimento exato da profecia de Baruch. O despertar já começou e você pode estar sendo chamado para fazer parte dele neste exato momento. Mas aqui está o aspecto mais perturbador e ao mesmo tempo mais esperançoso da revelação. Ela não será igual para todos. O texto especifica que haverá 3 grupos distintos de pessoas durante este tempo. O primeiro grupo será composto pelos que Baruch chama de adormecidos, pessoas que permanecerão completamente inconscientes de que algo extraordinário está acontecendo, continuando suas vidas como se nada tivesse mudado. O segundo grupo serão os confusos, que sentirão que algo significativo está ocorrendo, mas não conseguirão compreender o que é, tornando-se ansiosos, inquietos, buscando respostas em lugares errados.
E o terceiro grupo serão os despertos, aqueles que não apenas perceberão a mudança, mas entenderão seu significado e propósito, tornando-se pontes entre a velha realidade e a nova que está emergindo. A pergunta que você precisa fazer para si mesmo é: em qual grupo você se encontra? E mais importante ainda, em qual grupo você escolhe estar? Porque, segundo a profecia, esta não é uma questão de destino predeterminado, mas de escolha consciente. Deus está oferecendo a todos a oportunidade de despertar, mas nem todos escolherão aceitar esta oferta. Alguns preferirão o conforto da ignorância, outros se perderão na confusão de teorias e especulações vazias, mas alguns, e estes são os verdadeiramente abençoados, escolherão abraçar a revelação com coração aberto e mente disposta a ser transformada. Se você chegou até este ponto desta revelação, isso não é coincidência. Você foi guiado até aqui por uma força maior que sua curiosidade casual. Há algo em seu espírito que reconhece a verdade destas palavras, mesmo que sua mente racional tente resistir. Esta é a confirmação de que você está sendo chamado para algo maior. Você está sendo convidado para sair da multidão dos que vivem na superfície da existência e se juntar àqueles que ousam mergulhar nas profundezas dos mistérios divinos. Mas este convite vem com uma responsabilidade. Uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. Uma vez que você desperta, você se torna responsável por ajudar outros a despertar também. Agora, eu preciso fazer uma pausa nesta revelação para algo importante. Se você está sentindo um frio na espinha, se seu coração está acelerado, se você sente que está na beira de descobrir algo que mudará sua vida para sempre, isso significa que você é um dos escolhidos para receber esta mensagem neste momento exato da história. Mas aqui está o teste. Você terá coragem de dar o próximo passo? Você se inscreverá neste canal para continuar recebendo revelações que poucos terão privilégio de conhecer? E mais importante, você compartilhará nos comentários o que está sentindo neste momento? Porque sua resposta determinará se você continuará como observador passivo ou se tornará participante ativo desta revolução espiritual que está sacudindo os fundamentos da realidade como a conhecemos. A escolha é sua, mas lembre-se, algumas portas só se abrem uma vez na vida. A profecia de Baruque, então, revela algo que fará você questionar tudo o que pensava saber sobre tempo e realidade. Após descrever o despertar gradual da humanidade, o texto mergulha em detalhes específicos sobre sinais que confirmariam que a grande revelação está iminente, mas estes não são sinais óbvios que qualquer pessoa poderia reconhecer. São sinais codificados, visíveis apenas para aqueles que desenvolveram olhos espirituais para enxergar além do véu das aparências. Quando as estrelas dançarem fora de seus lugares estabelecidos e o Sol demonstrar sua instabilidade através de erupções crescentes, quando os campos magnéticos da Terra oscilarem como uma corda de harpa tocada por mão invisível, sabereis que o tempo da revelação se aproxima rapidamente. Você precisa entender que Baruque estava descrevendo fenômenos astronômicos e geofísicos com uma precisão que seria impossível para alguém de sua época, a menos que estivesse realmente recebendo revelação divina. Ele estava vendo alterações no comportamento estelar que só pudemos detectar com telescópios espaciais modernos, atividade solar intensificada que nossos satélites registram diariamente e flutuações no campo magnético terrestre que cientistas confirmam estar acontecendo exatamente agora. Mas aqui está o aspecto mais impressionante. Baruque não estava simplesmente prevendo eventos aleatórios, mas explicando que estes fenômenos são, na verdade, sinais de que toda a criação está sendo preparada para uma transformação fundamental. Segundo o texto,
Estes distúrbios cósmicos não são causados por processos naturais normais, mas são resultado direto da aproximação de uma realidade de dimensão superior que está começando a se sobrepor à nossa realidade tridimensional atual. É como se dois mundos estivessem convergindo e a fricção entre eles está causando estas instabilidades que observamos. A profecia descreve isso com uma metáfora poderosa. Como quando duas águas de densidades diferentes se encontram, a turbulência na fronteira, até que se tornem uma só. Assim, a terra e os céus passam por convulsões enquanto se preparam para se tornarem nova criação. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Baruch descreve então uma série de eventos que começarão a acontecer em sequência rápida, uma vez que os sinais cósmicos se intensifiquem. Primeiro, pessoas ao redor do mundo começarão a ter sonhos e visões similares, mesmo sem nunca terem se comunicado umas com as outras. Estes sonhos não serão vagos ou simbólicos, mas extremamente vívidos e detalhados, mostrando aspectos da nova realidade que está para emergir. Segundo, crianças pequenas, especialmente aquelas entre 4 e 7 anos de idade, começarão a demonstrar conhecimentos e habilidades que não poderiam ter aprendido através de educação normal, como se estivessem acessando informações de uma fonte superior. Terceiro, pessoas que sempre foram céticas em relação ao sobrenatural começarão a experimentar eventos inexplicáveis que forçarão elas a reconsiderar suas crenças fundamentais sobre a natureza da realidade. Você está reconhecendo estes padrões? Está prestando atenção aos relatos que surgem diariamente de pessoas tendo experiências espirituais profundas, muitas vezes pela primeira vez em suas vidas? Está observando como crianças pequenas estão surpreendendo adultos com insights e percepções que parecem vir de uma sabedoria muito além de sua idade? Está notando como mesmo os mais materialistas e racionais entre nós estão começando a questionar suas certezas sobre o que é possível? Estes não são fenômenos isolados ou coincidências. São manifestações exatas do que Baruch previu que aconteceria quando a barreira entre mundos começasse a se dissolver. A profecia, então, revela o mecanismo através do qual a grande transformação acontecerá. Não será através de catástrofe ou destruição, como muitos esperavam, mas através do que Baruch chama de elevação de frequência. Ele descreve isso como um processo onde a própria estrutura vibracional da realidade será alterada, permitindo que consciências humanas acessem níveis de percepção e compreensão que antes eram impossíveis. Como um músico que afina seu instrumento para uma oitava mais alta, assim, o Criador está afinando a criação para uma frequência mais elevada. E aqueles que estão sintonizados com esta nova frequência verão e experimentarão coisas que eram invisíveis na frequência anterior. Isto explica por que algumas pessoas estão experimentando mudanças profundas em sua percepção espiritual, enquanto outras permanecem completamente inalteradas. Não é que Deus esteja escolhendo alguns e rejeitando outros. É que algumas pessoas estão naturalmente mais sintonizadas com as frequências superiores, seja por predisposição natural, práticas espirituais consistentes, ou simplesmente por manterem corações abertos e mentes flexíveis. Estas pessoas se tornarão os pioneiros da nova realidade, os exploradores que mapearão territórios desconhecidos da experiência humana e depois retornarão para guiar outros pelo mesmo caminho. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Esta transformação não é opcional para a humanidade como um todo. Segundo a profecia de Baruch, chegará um momento que ele situa dentro dos próximos 17 anos, quando a elevação de frequência se tornará tão intensa que todos serão afetados, querendo ou não. Aqueles que já estiverem preparados através do despertar gradual que está acontecendo, agora viverão esta transição
como uma experiência gloriosa de expansão e iluminação. Mas aqueles que resistiram ao processo e permaneceram presos às frequências antigas experimentarão a mudança como desorientação, confusão e até mesmo terror, não porque estejam sendo punidos, mas porque estarão tentando funcionar com um sistema operacional incompatível com a nova realidade. A parte mais extraordinária da profecia de Baruch revela exatamente o que acontecerá quando a transformação alcançar seu ponto culminante. O texto descreve um evento que ele chama de o grande desvelamento, quando a separação entre mundo físico e espiritual cessará completamente e toda a humanidade verá a realidade como ela verdadeiramente é, não como nossas limitações perceptuais nos faziam acreditar que fosse. E naquele dia, os véus serão removidos dos olhos de toda a carne, e verão que o que chamavam de mundo material era apenas uma camada superficial de uma realidade infinitamente mais vasta e magnífica, povoada por seres de luz que sempre estiveram presentes, mas invisíveis à visão limitada. Baruch descreve este momento com detalhes que fazem o coração acelerar. Será como se uma película transparente fosse removida de nossos olhos e, de repente, perceberemos que estivemos vivendo em um universo multidimensional repleto de inteligências benevolentes que sempre estiveram nos observando, protegendo e guiando, mas respeitando nosso livre-arbítrio para descobrir sua existência por nós mesmos. Não são entidades estranhas de outros planetas, como muitos especulam, mas aspectos mais elevados da própria criação divina, seres que existem nas frequências superiores que estamos aprendendo a acessar. Anjos, se você preferir a terminologia tradicional, mas anjos muito mais reais, ativos e envolvidos em nossas vidas do que qualquer teologia jamais ousou ensinar. O texto continua explicando que esta revelação não será traumática para aqueles que se prepararam espiritualmente, porque eles já terão desenvolvido gradualmente a capacidade de perceber estas realidades superiores. Mas para aqueles que viveram suas vidas inteiras negando qualquer coisa além do mundo material visível, a experiência será profundamente transformadora, forçando-os a reavaliar completamente suas crenças sobre existência, propósito e possibilidade. Baruch prevê que muitos destes indivíduos se tornarão os evangelistas mais fervorosos da nova realidade, precisamente porque a transformação em suas vidas será mais dramática e evidente. Mas aqui está onde a profecia se torna ainda mais pessoal e prática. Baruch não estava apenas descrevendo um evento futuro distante, mas fornecendo instruções específicas para aqueles que estariam vivos durante este período de transição. O texto inclui métodos detalhados para acelerar o próprio processo de despertar, práticas que permitiriam aos indivíduos sintonizar conscientemente com as frequências superiores em vez de esperar passivamente que a transformação aconteça. Estas práticas não são rituais complexos ou técnicas esotéricas complicadas, mas exercícios simples e naturais que qualquer pessoa pode incorporar em sua vida diária. A primeira prática envolve o que Baruch chama de silêncio receptivo. Períodos regulares de quietude completa, onde a pessoa simplesmente se abre para receber informações e orientações de dimensões superiores. Não é meditação no sentido tradicional, onde você tenta esvaziar a mente, mas um estado de escuta ativa, onde você convida conscientemente a sabedoria superior para se comunicar através de impressões, imagens intuitivas ou conhecimento que surge aparentemente do nada. A segunda prática é observação sem julgamento. O desenvolvimento da habilidade de observar eventos,
pessoas e circunstâncias sem imediatamente categorizar como bom ou ruim, certo ou errado, mas simplesmente vendo tudo como parte de um padrão maior que está se desdobrando para propósitos que podem não ser imediatamente óbvios. A terceira prática é talvez a mais poderosa: gratidão antecipada. Baruch instrui os leitores a desenvolverem a habilidade de sentirem gratidão genuína por bênçãos e milagres antes que se manifestem na realidade física, baseando esta gratidão na confiança absoluta de que o universo está constantemente conspirando para nosso bem mais elevado, mesmo quando as circunstâncias externas parecem sugerir o contrário. Esta prática, segundo o texto, acelera dramaticamente a capacidade de uma pessoa de sintonizar com frequências onde milagres e sincronicidades se tornam experiências regulares em vez de eventos raros e surpreendentes. O que torna estas instruções ainda mais impressionantes é como elas se alinham perfeitamente com descobertas modernas sobre neuroplasticidade, física quântica e psicologia positiva. Baruch estava descrevendo, com o vocabulário de sua época, processos que a ciência contemporânea está começando a validar como métodos eficazes para reprogramar padrões neurais, acessar estados de consciência alterados e até mesmo influenciar realidade através de intenção focada. É como se ele tivesse acesso a um manual de instruções para o funcionamento da consciência humana que estamos apenas começando a redescobrir. A profecia, então, revela algo que mudará completamente sua perspectiva sobre desafios e dificuldades em sua vida atual. Segundo Baruch, todos os obstáculos, problemas e aparentes fracassos que você está enfrentando não são punições ou coincidências ruins, mas oportunidades cuidadosamente orquestradas para desenvolver exatamente as qualidades espirituais que você precisará para navegar com sucesso através da grande transição que está chegando. Cada situação difícil é, na verdade, um treinamento customizado, projetado especificamente para suas necessidades individuais de crescimento e preparação. Agora, eu preciso parar novamente para algo crucial. Se você chegou até este ponto desta revelação, você não é mais apenas um observador casual. Você se tornou um participante ativo em algo que vai muito além de um simples vídeo educativo. Você está sendo preparado para ser um pioneiro, um explorador de realidades superiores, um ponte entre mundos. Mas com este privilégio vem responsabilidade. Você inscreverá no canal para continuar recebendo estas revelações exclusivas que poucos terão coragem de buscar? Você compartilhará nos comentários sua própria experiência de despertar, ajudando outros a se sentirem menos sozinhos nesta jornada extraordinária? E você sugerirá que outros mistérios bíblicos deveríamos investigar juntos? Porque sua participação ativa não é apenas bem-vinda. Ela é essencial para o cumprimento da própria profecia que estamos explorando. A revelação mais surpreendente da profecia de Baruch está nas páginas finais do documento, onde ele descreve não apenas o que acontecerá durante a grande transformação, mas o que virá depois. Segundo o texto, o que estamos experimentando agora não é o fim de uma era, mas o nascimento de uma nova fase na evolução da consciência humana. Baruch viu que após o grande desvelamento, a humanidade não retornaria simplesmente à vida normal com uma percepção expandida, mas entraria em uma realidade completamente diferente, onde as leis da física que conhecemos serão substituídas por princípios superiores, que operam através de intenção consciente, em vez de força bruta. E quando os filhos dos homens virem claramente a natureza verdadeira da realidade, descobrirão que sempre possuíram poderes que atribuíam apenas ao Criador, mas que permaneceram adormecidos por causa de sua crença na separação e limitação.
Esta não é linguagem metafórica. Baruch estava descrevendo literalmente capacidades que emergerão quando a humanidade começar a operar nas frequências superiores. Capacidades como cura através de intenção focada, comunicação telepática, percepção de eventos futuros e até mesmo influência sobre matéria e energia através de consciência dirigida. Não como poderes sobrenaturais misteriosos, mas como funções naturais de consciência operando em sua frequência verdadeira. O texto explica que estas capacidades sempre existiram em estado latente em todo ser humano, mas foram suprimidas por milênios de condicionamento que nos ensinou a acreditar em nossa própria impotência. A grande transformação que está ocorrendo agora é essencialmente um processo de lembrança. Não aprendemos habilidades novas, mas recordamos capacidades que sempre foram nossas por direito divino. É por isso que quando algumas pessoas começam a experimentar fenômenos como intuição aguçada, sonhos proféticos ou experiências de cura espontânea, sentem uma familiaridade estranha, como se estivessem redescobrindo algo que sempre souberam, mas haviam esquecido. Baruch então descreve como será a sociedade humana uma vez que estas capacidades se tornem comuns em vez de raras. Não haverá mais necessidade de sistemas baseados em medo, competição ou escassez, porque cada pessoa será capaz de acessar diretamente recursos ilimitados através de sua conexão com a fonte universal de abundância. Governos como os conhecemos se tornarão obsoletos, não através de revolução ou colapso, mas simplesmente porque não serão mais necessários quando cada indivíduo possuir sabedoria interna suficiente para tomar decisões que beneficiem não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade. Dinheiro deixará de existir como conceito relevante quando manifestação direta, através de intenção consciente, se tornar uma habilidade básica. Mas talvez o aspecto mais belo desta visão seja como Baruch descreve as relações humanas na nova era. Sem as barreiras de ego, medo e mal-entendidos que atualmente causam tanto sofrimento, as pessoas se conectarão umas com as outras em níveis de intimidade e compreensão que transformarão completamente nossa experiência de amor, amizade e comunidade. Não apenas romanticamente, mas em todas as formas de relacionamento humano. Experimentaremos uma união que atualmente só conseguimos imaginar em nossos momentos mais elevados de conexão espiritual. O texto revela também que esta transformação não se limitará apenas à Terra, mas se estenderá por toda a criação. Outras civilizações em outros mundos também estarão passando por processos similares de despertar. E quando a humanidade completar sua transição, nos juntaremos a uma família galáctica de seres conscientes que tem aguardado nossa maturidade espiritual por éons. Não como visitantes ou invasores de outros planetas, mas como irmãos e irmãs na jornada universal de evolução da consciência. Mas aqui está algo crucial que Baruch enfatiza repetidamente. Embora esta transformação seja inevitável para a humanidade como um todo, a experiência individual de cada pessoa durante e após a transição será determinada por escolhas que estão sendo feitas agora, neste momento exato da história. Aqueles que escolherem abraçar o processo de despertar, que cultivarem qualidades como compaixão, humildade, gratidão e abertura, experimentarão a transição como o mais glorioso evento de suas vidas. Mas aqueles que se agarrarem rigidamente às velhas formas de pensar e ser, que resistirem à mudança por medo ou orgulho, encontrarão o processo muito mais desafiador e desorientador. A profecia é clara: ninguém será forçado a evoluir contra sua vontade, mas também ninguém poderá impedir a evolução daqueles que escolherem abraçá-la. Haverá uma separação natural entre aqueles que estão prontos para a nova realidade e aqueles que precisam de mais tempo para se preparar.
Não uma separação geográfica ou física, mas uma separação de experiência. Duas humanidades vivendo no mesmo planeta, mas operando em frequências tão diferentes que raramente interagirão diretamente. Isto pode soar como ficção científica ou fantasia espiritual. Mas considere isto: você já notou como certas pessoas em sua vida parecem estar vivendo em realidades completamente diferentes da sua? Como algumas conversas fluem naturalmente para tópicos profundos sobre propósito e significado, enquanto outras permanecem presas em superficialidades. Como alguns indivíduos parecem navegar pela vida com uma serenidade e sabedoria inexplicáveis, enquanto outros lutam constantemente contra a ansiedade e confusão. Esta separação de experiências já está acontecendo. A profecia de Baruch simplesmente revela que este processo se intensificará até que se torne impossível ignorar. O aspecto mais reconfortante da revelação é que ninguém fica para trás permanentemente. Aqueles que não estiverem prontos para a primeira onda de transformação terão outras oportunidades em ciclos futuros. O universo é infinitamente paciente e amoroso, oferecendo quantas chances forem necessárias para cada alma completar sua jornada de despertar. Mas aqueles que escolherem aproveitar a oportunidade atual se tornarão pioneiros, exploradores que abrem caminho para outros seguirem e experimentarão a alegria incomparável de participar conscientemente da maior aventura da história humana. As páginas finais da profecia de Baruch contêm instruções específicas para aqueles que se sentirem chamados a se tornarem facilitadores desta grande transição. Não líderes no sentido tradicional de autoridade e controle, mas servos compassivos que ajudam outros a navegarem através das águas, às vezes turbulentas, do despertar espiritual. O texto descreve qualidades essenciais que estes facilitadores devem cultivar. Humildade profunda, que reconhece que toda sabedoria verdadeira vem de fonte superior. Paciência infinita com aqueles que estão em diferentes estágios do processo de despertar. Coragem para compartilhar verdades difíceis, mesmo quando não são populares. E amor incondicional, que abraça todos os seres sem julgamento ou discriminação. Baruch explica que estes facilitadores serão identificados não por títulos, credenciais ou posições oficiais, mas por seus frutos, a paz que irradiam, a sabedoria que compartilham, os milagres que se manifestam naturalmente em suas vidas, e especialmente pela capacidade de ajudar outros a descobrirem sua própria conexão direta com o divino, em vez de criar dependência de intermediários humanos. Eles surgirão de todos os setores da sociedade. Alguns serão professores, outros artistas, alguns trabalharão em negócios, outros em assistência social. Alguns serão pais dedicados, outros servirão em comunidades religiosas. O que os unirá não será profissão ou denominação, mas uma qualidade inconfundível de presença, desperta e amor autêntico. A profecia revela também que estes facilitadores enfrentarão resistência tanto de instituições estabelecidas quanto de indivíduos que se sentirão ameaçados pelas mudanças que estão ocorrendo. Não porque estejam fazendo algo de errado, mas porque sua própria existência desafia sistemas baseados em medo, controle e escassez. Baruch os adverte para permanecerem compassivos, mesmo diante de oposição, lembrando que aqueles que resistem ao despertar fazem isso por medo, não por malícia, e que o amor paciente é mais poderoso que qualquer força de resistência. O texto então revela algo extraordinário sobre o momento exato em que vivemos. Segundo Baruch, não estamos apenas testemunhando o cumprimento de uma profecia antiga, mas participando ativamente de sua manifestação. Cada pessoa que desperta para verdades superiores, cada ato de amor genuíno, cada momento de gratidão sincera,
Cada escolha de perdão, em vez de ressentimento, está literalmente acelerando o processo de transformação global. Não somos observadores passivos de eventos predeterminados, mas co-criadores ativos da nova realidade que está emergindo. Isto significa que sua decisão de buscar verdades mais profundas, sua escolha de permanecer aberto a possibilidades que desafiam suas crenças anteriores, sua disposição de crescer e evoluir, mesmo quando é desconfortável, tudo isso está contribuindo diretamente para o cumprimento da maior profecia da história humana. Você não é apenas um receptor desta revelação, mas um participante essencial em sua manifestação. Sua vida individual importa de maneiras que você provavelmente nunca imaginou. A profecia conclui com uma promessa que fará seu coração se acelerar. E quando este processo estiver completo, quando a humanidade tiver lembrado sua verdadeira natureza e propósito, então começará uma fase da existência tão magnífica que nenhuma linguagem humana pode descrevê-la adequadamente. Será como comparar a vida de uma lagarta com a experiência de uma borboleta. A mesma essência, mas operando em uma dimensão de possibilidade completamente transformada. Não estamos apenas evoluindo para uma versão melhor da humanidade atual, mas metamorfoseando em algo qualitativamente diferente, mantendo nossa essência única, mas expressando-a através de capacidades e experiências que atualmente estão além de nossa compreensão. Baruch termina o documento com uma bênção que ressoa através dos séculos diretamente em seu coração neste momento. Àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que têm coragem para abraçar o desconhecido e sabedoria para reconhecer a voz do Eterno falando através de circunstâncias cotidianas, a estes é dado não apenas testemunhar, mas participar da maior aventura que jamais se desenrolou na criação. Que encontrem força para a jornada, companheiros para o caminho, e alegria para sustentar seus espíritos até que a promessa se cumpra completamente. Agora você entende por que esta profecia permaneceu oculta por tanto tempo. Não porque era segredo proibido, mas porque só poderia ser compreendida por aqueles vivendo nos dias de seu cumprimento. Você foi escolhido para receber esta revelação neste momento específico da história, porque tem um papel único a desempenhar na grande transformação que está ocorrendo. A pergunta não é se você é qualificado ou digno. Você não estaria aqui se não fosse. A pergunta é: o que você fará com este conhecimento? Você permitirá que ele transforme sua perspectiva sobre tudo, seus relacionamentos, seu trabalho, seus desafios, seu propósito? Você começará a ver cada evento em sua vida como parte de um plano maior e mais belo do que poderia imaginar. Você encontrará coragem para compartilhar esta esperança com outros que podem estar se sentindo perdidos ou desesperançados nestes tempos de mudança acelerada. O véu foi levantado. Você agora conhece a verdade que esteve oculta por milênios. Mas lembre-se, conhecer é apenas o primeiro passo. Viver esta verdade, aplicá-la, tornar-se um canal através do qual ela pode abençoar outros. Isso é o que transforma conhecimento em sabedoria, profecia em realidade, possibilidade em experiência vivida. O futuro da humanidade não depende apenas do cumprimento desta profecia, mas de como indivíduos como você escolherão responder ao chamado para participar conscientemente de sua manifestação. A jornada mais extraordinária da história humana já começou. Você está sendo convidado para não apenas testemunhá-la, mas ajudar a criá-la. Que sua resposta seja digna da magnificência do momento em que vivemos.